Olá, aluna, olá, aluno, nono ano. Nós vamos resolver agora as atividades da semana 4 do PET 7. Vamos utilizar as tabelas trigonométricas. As figuras que vocês vão encontrar no vídeo foram retiradas do site Educapédia. Vamos ao primeiro problema. Há uma ilustração onde dois profissionais estão observando a figura de um triângulo retângulo ABC, que tem um ângulo medindo x no vértice B. A nossa hipotenusa BC mede 50 km e o cateto AB, adjacente ao ângulo x, mede 40 km. A pergunta: qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo x? A resposta é o cosseno do ângulo x. Por quê? É a razão entre o cateto adjacente, que nós temos, e a hipotenusa, que nós temos o valor também. Ajude a encontrar a solução à medida do ângulo x, consultando a tabela trigonométrica. Bom, para isso, nós precisamos de calcular o valor do cosseno do ângulo x, que é 40 para 50, ou 4/5, em decimais 0,8. Vamos consultar, então, a tabela. Procurando na tabela, nós vamos encontrar na coluna do cosseno o valor 0,7986, próximo de 0,8, o ângulo de 37 graus. Então, a resposta, o valor aproximado do ângulo x é de 37 graus. O segundo problema, consultando a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo x na figura, onde nós temos o cateto oposto ao ângulo x, medindo 5,4 metros, e a hipotenusa, que mede 12 metros. Então, nós vamos calcular o seno do ângulo x. Por quê? É a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo x e a medida da hipotenusa. Então, nós vamos fazer 5,4 para 12, que é igual a 0,45. Agora, vamos consultar a tabela trigonométrica. Procurando na tabela trigonométrica, nós vamos encontrar na coluna do seno o valor 0,4540, que é o mais próximo de 0,45, o ângulo de 27 graus. Portanto, a resposta, o valor aproximado do ângulo x é de 27 graus. Atividade 3. Observe a figura abaixo em que a representação esquemática está fora da escala. Para reforçar o pilar estrutural representado pelo segmento AB, que mede 10 metros, o engenheiro precisa calcular a largura do rio representada pelo segmento AC. Então, ele amarrou uma corda do ponto B ao ponto C e mediu um ângulo de 22 graus. Pesquise os valores das razões trigonométricas do ângulo de 22 graus na tabela e ajuda o engenheiro a encontrar a largura aproximada do rio. Bom, nós temos o cateto oposto ao ângulo de 22 graus, representado pelo pilar estrutural, que é o segmento AB. E pretende calcular o cateto adjacente ao ângulo de 22 graus, representado pelo comprimento AC. Nós sabemos que a razão entre os catetos oposto e adjacente, nessa ordem, é a tangente. Então, nós vamos calcular a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo de 22 graus e a medida do cateto adjacente ao ângulo de 22 graus, que é a tangente de 22 graus. É 10 metros para AC. Procurando na tabela, onde está o ângulo de 22 graus,
E na coluna da tangente, o valor 0,40, ou seja, 0,4. 10 metros para AC é 0,4. Isso equivale a AC 10 metros dividido por 0,4, ou seja, o AC é 25 metros. Então, a largura aproximada do rio é de 25 metros. O quarto problema é o seguinte: o desenho abaixo, com a representação esquemática fora da escala, foi usado para calcular a rampa da plataforma de manobras de mountain bike em uma praça da cidade. Qual é a medida do comprimento da rampa? Bom, nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa x é a medida do comprimento da rampa que se pretende calcular. Foi dado o cateto oposto ao ângulo de 37 graus, 1,8 metros. E queremos calcular a hipotenusa. A razão entre o cateto oposto ao ângulo de 37 graus e a hipotenusa é o seno de 37 graus. Portanto, vamos utilizar o seno de 37 graus. Vamos procurar na tabela. Procurando na tabela, nós vamos encontrar na coluna do seno e na linha de 37 graus o valor 0,6018 décimos de milésimos, aproximadamente 0,6. Então, vamos utilizar este valor. O seno de 37 é 1,8 para x, ou, que é o equivalente a 0,6, que é o seno de 37, igual a 1,8 para x. Desse modo, x é a razão entre 1,8 e 0,6, ou seja, x é igual a 3. A resposta, cada rampa mede 3 metros. Então, a quinta e última atividade é uma escada rolante que liga 2 andares de um shopping e tem inclinação de 30 graus. Sabe-se que a escada rolante tem 6 metros de comprimento. Qual é a medida da altura H de um andar para o outro? Observe no nosso desenho que temos que calcular o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E foi dada a hipotenusa. A razão entre o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa é chamada de seno do ângulo de 30 graus. E também já sabemos, né? O seno de 30 graus é igual a meio. Portanto, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Desse modo, H mede 3 metros. A resposta, a medida da altura H de um andar para o outro é de 3 metros. Assim nós chegamos ao final. Tudo de bom para vocês. Até mais.